Olá, a seguir um bate-papo com meu grande amigo Júlio de Souza, que é um grande artista e tem trabalhos que eu admiro demais. E para falar com esse mestre, eu vou basear essa entrevista em cima dos filmes de outro grande mestre dos efeitos especiais, o cineasta Georges Méliès. Muito da cenografia dos filmes de Méliès é composta com o legado do teatro, por enquadramentos frontais, onde se é trabalhada as pinturas de fundo. A pintura na cenografia tem uma relação direta com o teatro e com o cinema, sobretudo nessa ideia de criar a profundidade e ampliar o espaço, né? Eu me recordo bem do trabalho no projeto Ilha Rá-Tim-Bum, que a intenção era criar uma floresta, um dos maiores estúdios da TV Cultura, uma dimensão aproximada de 50 metros lineares, com piso com pé direito de 4, 5 metros, variava um pouco. E o trabalho inicial começa com os pintores, né? Eles preparavam a superfície, então era um misto entre painéis, tapadeiras, com o próprio ciclorama físico de alvenaria do estúdio, né? E o meu trabalho ele começa depois dessa preparação para criar esse efeito de profundidade com pintura de árvores, floresta, né? Então tem toda uma discussão inicial no processo criativo, né, para saber em quais serão os espaços ocupados por os objetos de cena, onde estarão os atores, né, onde tinha uma grande árvore instalada, né, então a gente discute um pouco sobre a paleta de cor, né, mas o trabalho de pintura que a gente chama de pintura de arte, né, que eu prefiro considerar como pintura cênica, é um trabalho um pouco solitário, no sentido de que você não tem uma noção muito clara de como vai ser o resultado final, né? Porque é um processo que ele é um pouco empírico, é um processo criativo a partir da realização, né? Então ele vai acontecendo, embora haja um projeto, uma definição de quais os espaços serão ocupados, onde as câmeras estarão posicionadas, mas todo esse processo ele é um pouco orgânico, né? Ele não é muito definido. A referência principal que eu uso como referência, em geral, a gente faz, é óbvio, uma pesquisa de referência prévia, né? E discute um pouco sobre esse clima que essa floresta vai ter, se é uma floresta mais lúdica, mais realista, se ela vai ter elementos numa proporção mais próxima da realidade, quer dizer, tem toda uma discussão em torno disso. Mas eu acho que o desafio principal é criar uma ambiência mesmo, criar um elemento que acolhe os atores, né? Criar esse espaço que vai acolher atores, que vai criar esse clima, né? Então tem toda uma relação com a luz, né? Então assim, esse é o desafio principal. Antes de realizar a floresta no Ilha Rá-Tim-Bum, eu realizei uma outra floresta que eu acho que é bastante icônica, né? Que é do primeiro Rá-Tim-Bum, né? Dirigido pelo Fernando Meirelles, na TV Cultura. Eu estava começando e aí surgiu esse desafio, né? Preciso sobretudo agradecer o Daniel Clabumi, que era o cenógrafo na época e que confiou essa tarefa, né, para mim, e também a Julieta Lira, né, que foi a coordenadora de cenografia, que valorizava muito o trabalho de pintura cênica, e o Silvio Galvão, que me convidou também na época para concorrer a uma vaga como pintor de arte. Eu na realidade tinha um trabalho voltado para a ilustração de publicidade, então eu trazia algumas técnicas, né? E quando eu cheguei na TV Cultura, a pintura cênica ela tinha uma relação muito mais íntima com o teatro mesmo. Tinha um caráter do teatro mambembe, e não digo isso de uma forma pejorativa, nem negativa, pelo contrário, era uma linguagem diferente, então assim, era um processo de transformação, né? Então assim, eu acho que trazer algumas técnicas um pouco da ilustração, a aerografia, alguns elementos assim, eles agregaram, né, novas possibilidades, né? E o Daniel Clabumi, ele enxergou essa possibilidade e me ofereceu a oportunidade de fazer um dos primeiros trabalhos em grande dimensão lá na TV Cultura, né? E, sobretudo, eu acho que o privilégio de trabalhar com o Edio Guerra, que foi pintor, né, que era o coordenador da pintura na cenografia, e ele foi o pintor do Vila Sésamo, né? Então, para mim, isso foi um grande aprendizado.
O que diferencia as duas florestas, eu diria que é justamente o aspecto conceitual. No caso do primeiro Rá-Tim-Bum, tinha uma relação muito mais direta com o público infantil, então a floresta era algo mais lúdico, tinha uma gradação de cores mais livre, assim, e o desafio da floresta do Ilha Rá-Tim-Bum já tinha um caráter um pouco mais de realismo, né? Embora fosse, eu diria, um realismo mais fantástico, né? Tinha esse aspecto lúdico também, mas tinha um compromisso maior com essa ideia de realidade. O que diferencia um pouco a pintura cênica da pintura que a gente está mais habituado a ver nos museus, eu acho que é a finalidade, né, fundamental. Eu acho que a gente pensar que a pintura cênica ela tem uma ordenação, né, um objetivo mais concreto, né, então ela tem uma função que está inserida e faz parte de um todo, né, ela não tem uma independência nesse sentido, assim, de pensar numa obra autoral, né, embora é importante destacar que vários artistas que a gente conhece e que expõem em museu, que tem uma carreira autoral, também fizeram pintura cênica, né? E isso é muito curioso e interessante, né? É que a pintura cênica, ela, por exemplo, não é sequer assinada, e os materiais até que se utilizam para a pintura cênica, eles não necessariamente são os mesmos que você utiliza nas pinturas que a gente está habituado no museu, por exemplo. Tem restrições do tipo, não é interessante que haja brilho, são pinturas foscas, né? Então, assim, tintas como acrílico e óleo, que tem um aspecto interessante, orgânico, e uma duração, e até, eu diria, um tempo de secagem diferente, em pintura cênica, em geral, a gente não usa. Embora, no início, né, do teatro e no princípio da feitura da pintura cênica, eram utilizadas essas tintas, essas técnicas, né. Agora, hoje em dia, até por conta da velocidade, né, recentemente, né, por conta da velocidade, essas técnicas já não são mais usadas. Se usa muito tintas à base de PVA e tintas específicas para cenografia, que são acrílicos, mas são acrílicos, resinas acrílicas mais foscas, né? E hoje a gente ainda tem inserção de outros elementos, né? Quer dizer, de outros caminhos para ganhar essa profundidade quando a gente pensar nas impressões em grandes dimensões e até, eu diria, nas projeções e nos telões, para criar esse efeito de profundidade que acaba ocupando um pouco do espaço da pintura cênica, embora eu acredito que se trata de outra linguagem, né? Eu creio muito nessa ideia de que você tem são outras possibilidades técnicas de realizar e de resolver questões no espaço cênico. Outro ponto que era interessante destacar em relação à pintura cênica e diferenciá-la um pouco dessa pintura que a gente está habituada no museu é que ela é pontual, ela é realizada por um programa específico, né? Então, assim, então ela tem uma vida útil, curta, né? Embora algumas dessas pinturas acabam transcendendo um programa, por exemplo, sobretudo quando você pensa numa paisagem que diria, mais comum, por exemplo, uma floresta, uma cidade, então ela pode ser utilizada em outros programas, mas em geral ela é feita para um programa e ela é descartada, ela é apagada, para que dê espaço para outra pintura cênica. Nesse sentido, eu acho que o pintor tem essa relação de desapego, de distanciamento com a obra, né? Então, a obra, de fato, nem é uma obra que a gente poderia considerar como autoral, assinada, e que vai fazer uma trajetória de museu e que vai ser experienciada e vivenciada ao vivo. Mas existem alguns objetos, né? E eu diria algumas pinturas e alguns objetos que acabam fazendo um caminho diferente, né? Haja visto que, por exemplo, nas exposições do Rá-Tim-Bum, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, muitos desses objetos que foram usados em cenografia, e eu destacaria algumas coisas de pintura também, acabaram fazendo esse caminho, que tiveram o seu papel e a sua função dentro da ideia de captação videográfica, né, e depois se tornaram um objeto que fizeram um caminho em direção ao museu e passaram a frequentar exposições, né? Então é interessante a gente pensar sobre esse aspecto também. Agora iremos falar um pouco com o Júlio sobre a técnica Matte Paint, que foi uma das mais importantes técnicas de efeitos especiais usada no cinema. Méliès foi o primeiro a usar essa técnica de Matte Paint em seu filme A Norme de Tête, em 1898.
Matte Painting é uma técnica utilizada no cinema tradicional e nós utilizamos ela no Castelo Rá-Tim-Bum. Naquele momento foi uma coisa muito interessante, porque tinha um caráter muito experimental o projeto Castelo Rá-Tim-Bum, então contava com a colaboração de toda a equipe envolvida, tanto da iluminação, da fotografia, da computação gráfica, cenografia, os efeitos especiais, então estávamos todos muito empenhados em desbravar caminhos. É verdade que naquele momento nós não tínhamos muita literatura sobre esse assunto, né? Era muito escasso e em outros idiomas a gente até importava uma revista, a Cinefex, que demorava mesmo para chegar e tal, e era uma fonte de referência, a Cinefex. Então, para a gravação, a gente acabou fomentando, né, um método muito próprio, baseado um pouco nas experiências de cada um, né? Nós desenvolvíamos ali, coletando o máximo de informação. Uma das cenas é do primeiro capítulo do Rá-Tim-Bum, quando as crianças estão correndo ali atrás de uma bola de basquete e encontram o castelo atrás da cidade. Então elas ficam ali surpresas com aquele castelo atrás da cidade que elas acabaram de encontrar. Para viabilizar essa cena, né, de grande dimensão, a ideia era pintar sobre uma superfície de vidro, né? Então o matte paint tradicional, você coloca um vidro entre a câmera, né, de uma maneira bem reduzida, eu diria que assim, você coloca um vidro entre a câmera e a cena real, e no vidro você faz essas transformações, né? Então, para que a gente conseguisse executar essa tarefa, a gente foi até a locação, coletou o máximo de informação possível, com essas referências depois, já no ateliê, já no estúdio da TV Cultura, eu pude trabalhar de uma forma extremamente mais detalhada do que uma pintura de telão, uma pintura cênica, até porque a câmera tem uma captação mais direta, a tinta precisa ser fosca, então assim, tem toda uma preocupação para que não haja um reflexo, e depois voltar a reposicionar o vidro no mesmo lugar e gravar, e aí tem toda uma relação com o dia, com a luz, com a mudança de luz. Então assim, é bastante desafiador e foi muito bom de fazer. Hoje me parece improvável pensar em gravação, tanto para cinema como para vídeo, sem as técnicas de matte painting, né? Então a gente tem muitos recursos digitais e programas, né, softwares como Photoshop, como o Blender, né, vários programas que podem facilitar essa produção dessa imagem 3D, que vai ampliar o espaço físico, né, e me interessa bastante, tenho até participado de alguma forma de alguns projetos nessa direção e me agrada bastante. Se fosse fazer alguma ressalva, eu diria que é importante a gente imaginar que tem uma relação física entre o objeto, o espaço e o indivíduo, e a gente não pode desprezar esses elementos também. Então, assim, a meu ver, essa possibilidade de unir essas duas coisas pode ser bastante interessante, né? Muito interessante, bastante orgânica. Então, eu penso muito nessa direção, né? Afinal de contas, né, o indivíduo é um elemento físico, né? Ele tem essa materialidade, o objeto é um elemento material. Júlio, agora para terminar, mudando um pouco de assunto, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho das paisagens imaginárias. Aquele trabalho maravilhoso que você desenvolveu. Paisagens Imaginárias é uma série de desenhos que eu comecei em 2013. A ideia inicial era investigar um pouco a textura do papel, o material e essa relação com o espaço em branco. Enfim, o mais interessante é que eu busquei resgatar essas imagens na memória mesmo. Não é exatamente um desenho de observação, onde você vai até um lugar e fica ali algumas horas captando. Na verdade, eu me isolava em espaços distanciados daquela paisagem e tentava resgatar resquícios da minha memória. É uma relação pessoal com uma narrativa do desenho mesmo, assim, trazendo talvez algumas reflexões filosóficas entre a relação entre o homem, o espaço, a natureza, essa paisagem que se transforma. Enfim, é um exercício que me dá bastante satisfação, e eu acho que à medida que o tempo vai passando e eu vou mergulhando mais nessa experiência, vai amadurecendo um pouco e ele vai se corporificando, se tornando mais sólido, assim. Mas ao mesmo tempo não tem uma pretensão de defender bandeiras, assim, o que é certo, o que é errado, e essa coisa entre o bem e o mal, né? Uma crítica mais ostensiva à nossa realidade atual. É apenas uma observação, né?
uma apresentação do que é a minha relação com esse espaço, né? E é curioso, porque eu acredito que Paisagens Imaginárias até me faz pensar dessa minha relação com a própria cenografia, né? Então eu acho que tem ali uma fonte de conteúdo que, de alguma forma, não explicitamente, não intencionalmente, mas ela está imersa um pouco nesse universo do espaço, do cenário, enfim. Eu acho que é isso. Em 2013, comecei os primeiros desenhos com a pena de bambu e nanquim, utilizados na caligrafia e escrita oriental. Observei valores gráficos distintos na combinação entre o papel texturizado e a capacidade de absorver a tinta pelas fibras do bambu, que contribui para a presença de uma gama maior de tons de cinza, potencializando o recurso do sombreado. Qualidades gráficas diferentes da pena com bico de metal, que representa as sombras por meio de achuras. Paisagens Imaginárias é uma coleção de pequenos desenhos em papel em formato 18x24. De início, a intenção era registrar de memória um diário de imagens ao final de cada dia. Logo, não se trata de desenhos de observação. Aqui a lembrança funciona como um filtro, que elege apenas os elementos essenciais. Isso torna-se uma característica da série. Figuras imersas em um ambiente nebuloso como uma bruma. O que predomina é o fundo branco do papel. Não há aqui a intenção de compor um registro cartográfico, apesar da aparência realista dos desenhos. Aquilo que parece árvore, em realidade, não pertence a um estudo morfológico de uma família específica da flora. Percebi que isso liberta essas formas na busca de outros significados. À medida que os resultados e a pesquisa avançou, estabeleci algumas conexões simbólicas sobre a presença da árvore na cultura geral. E recordei-me do livro de Bruno Munari, Desenare un Arbero. A representação das árvores no gênero paisagem não é nova e é inesgotável. Ainda que a série permaneça aberta, paralelamente surgiu o interesse de outro elemento da paisagem, ao qual poderia classificar como a segunda natureza. Trata-se da paisagem manufaturada, pela presença dos seres humanos. Nesse sentido, o olhar crítico e austero se faz presente, utilizando a mesma estratégia de diário, agora amparado pelos conceitos da geometria elementar e a perspectiva óptica. O desafio é representar fachadas, perfis de telhados, pequenas janelas, caixarias de concretos, em penas cegas, elementos únicos, úmidos e desgastados, impregnados das marcas do tempo, muito comuns no cotidiano das cidades urbanas. Surgiu um lugar nenhum, sem endereço, habitado por ninguém, uma espécie de cidade fantasma, abandonada e composta por seres invisíveis. A proposta ganhou um novo contorno à medida que comecei a refletir sobre o potencial de tridimensionalidade. Passei a coletar alguns elementos e materiais que julguei dialogar com os desenhos. Comecei a construir pequenas cenas dentro de caixas de acrílico. Esse projeto experimental originou a subsérie Dioramas. Seguindo em frente, vejo o potencial de acrescentar um elemento novo,